Olá, meu nome é Igor Daniel e eu sou estudante do curso de licenciatura em Física no IFPA Campus Bragança, ok? E juntamente com a Jussicléa, nós iremos estar apresentando a vocês, uma aula sobre campo elétrico, ok? E iremos estar utilizando o simulador PET para fazer o a experimentação, tudo bem? Bem, a princípio, o que seria o campo elétrico, né? Na natureza, nós sabemos que existem algumas forças que estão presentes no nosso cotidiano e nós podemos perceber isso é, recorrentemente, como a força gravitacional e a força magnética, né? A força elétrica também, que é a que a gente vai estudar. A força gravitacional é a que está mais presente, é que a gente lida mais com ela, né? No nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente põe algum objeto no ar e solta ele, esse objeto ele é atraído para a Terra. Essa seria a força gravitacional, tudo bem? A força magnética seria a força entre os ímãs. Quando a gente pega um ímã, né, e aproxima algum metal dele, o metal ele é atraído até o ímã. Essa seria a força magnética, tudo bem? É uma força também bem presente, bem comum. E a força elétrica que a gente vai estudar seria a força subatômica, digamos assim, né? Que é a força de interação entre elétrons e prótons, entre átomos, tudo bem? O campo elétrico de uma carga pontiforme, no caso, seria o campo elétrico de uma carga isolada, tudo bem? Ou seja, de um próton ou de um elétron, ok? De uma carga positiva, que seria o próton, e de uma carga negativa, que seria o elétron, no caso. Para uma carga positiva, que é essa primeira aqui mostrada na ilustração azul, ok? A força iria de dentro para fora, como mostra aqui nas linhas de força, ok? Tudo bem? E para a carga negativa, no caso o elétron, as linhas de força elas já iriam de fora para dentro, ok? Ou seja, para uma, esse campo elétrico seria de repulsão e para outra seria de atração, tudo bem? E a gente pode calcular essa força elétrica utilizando essa fórmula aqui em cima, tudo bem? Que seria o E, que é igual ao F dividido pelo Q. O E, no caso, seria o campo elétrico, a força seria... o F seria a força, né? Força elétrica. E o Q seria a carga elétrica, tudo bem? Digamos que agora a gente pegue uma carga positiva isolada, ok? E a gente sabe que em volta dessa carga existe um campo elétrico que é de repulsão, ou seja, que ele vai de dentro para fora, ok? E quando a gente aproxima pequenas cargas dessa carga positiva, a gente vai perceber que essas cargas vão ser atraídas ou expelidas, tudo bem? Aqui do lado mostra mais ou menos como funciona. Nós temos a carga fonte, ok? E a carga de prova, que no caso seria essa carga central aqui, a carga fonte, e a carga de prova seria essa aqui que está mais afastada. Para o caso da carga ser positiva, serem duas cargas positivas, tudo bem? Uma vai se afastar da outra, ok? E para o caso das cargas serem diferentes, elas serão atraídas, tudo bem? Se no caso aqui a carga fonte ela for uma carga negativa e a carga de prova for uma carga positiva, a carga positiva vai ser atraída, tudo bem? Pela carga negativa. E para o caso das cargas serem ambas negativas, elas também serão atraídas. Elas também serão expelidas, tudo bem? Aqui nós temos as linhas de força que são feitas pelas duas cargas quando elas se aproximam, ok? A primeira aqui nós temos duas cargas positivas iguais. Na segunda nós temos duas cargas negativas iguais. A gente pode notar que ambas são de repulsão, tudo bem? Por serem iguais. E na terceira, nós temos duas cargas de sinais contrários, ok?
e para essas duas cargas, a força elétrica entre elas vai ser de atração, tudo bem? Então, a Jussi vai mostrar agora para vocês como é essa aplicação no simulador PET, ok? Olá, eu sou a Jussi e hoje eu vou apresentar para vocês um experimento virtual usando o software PET. Aqui nessa plataforma, tá? A gente encontra inúmeros experimentos virtuais de forma gratuita. E hoje, o nosso experimento virtual vai ser cargas e campos, onde nós vamos aprender qual é o campo elétrico gerado por uma carga, tá? Então, aqui eu vou pegar uma carga positiva. Ela está sendo apresentada para a gente em nanocoulomb, tá? Então, 1 nanocoulomb, ele equivale a 10 a menos 9 coulomb, tá? Então, quando eu coloco aqui uma carga positiva, eu preciso saber o que está acontecendo em volta. Qual é o campo elétrico? Como é que eu vejo isso? Então, eu vou bem aqui assim, ó, e eu marco aqui campo elétrico. E aí eu consigo ver o que está acontecendo através desses vetores que vão estar mostrando para mim o meu campo elétrico. A direção da força exercida por essa carga, ela sempre vai no sentido de dentro para fora, como vocês acabaram de ver comigo, tá? Porque aqui eu tenho uma carga positiva. Mas e se eu tiver uma carga negativa? Será que esse sentido muda? Vamos ver? Vou colocar bem aqui assim. O que aconteceu? O sentido da direção da força, ele já vem de fora para dentro, no sentido convergente, tá? Mas assim, e o campo elétrico? O que é o campo elétrico? Nada mais é do que essa força gerada por essa carga, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem o sensor. Esse aqui, amarelinho, é uma carga que nós chamamos de carga de prova, e ela vai mostrar para mim qual é a força que ela vai sofrer quando eu me aproximar da minha carga. Olha lá. Notem que à medida que eu me aproximo, tá, da minha carga, essa força, ela aumenta. Olha só. Quando eu distancio, ela diminui. Aumentando, diminuindo. Eu sei que tem uma força. Eu sei que essa força, quando eu aproximo a minha carga de prova, ela aumenta, e quando eu distancio, ela diminui. Mas ela diminui quanto? E ela aumenta quanto? Vamos medir? Olha só, então aqui na tela preta, a gente vai projetar o nosso campo elétrico. Eu peguei aqui uma carga elétrica de 1 nanocoulomb, tá? Então, eu peguei aqui uma carga elétrica positiva, e aí eu quero entender qual é o campo elétrico que está sendo gerado por essa carga elétrica. Então, vou bem aqui e marco aqui campo elétrico. Olha só. Então, olha só. E se eu pegar e colocar uma outra carga aqui? Ó, peguei uma outra carga positiva. Qual a energia que ela está armazenando? Olha só. Vou colocar a terceira carga. Vocês estão observando que quanto mais eu vou adicionando essas cargas, eu vou aumentando a intensidade do meu campo elétrico. Então, o meu campo elétrico nada mais é do que essa força que é gerada em torno da carga, tá? Então, olha só. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu estou vendo que está ficando mais vermelho, mas eu quero ver em números, tá? Então, eu marco bem aqui os valores. E aí, eu vou pegar o meu sensor. Vamos lá. Ó, notem só. Que o meu sensor, ele está mostrando aqui, olha, 10,5 volts por metro. Aí, eu vou me aproximar mais um pouquinho da minha carga. Então, observem que à medida que eu me aproximo da carga, o campo elétrico, ele aumenta. E à medida que eu me distancio, tá, da minha carga elétrica, o meu campo elétrico, ele também diminui. Eu vou me distanciando tanto, que vai chegar uma hora que ele vai se anular. A força vai ficar mínima. Então, se está tão distante duas partículas uma da outra, vai chegar uma hora que elas não vão nem se atrair, nem
se repelir, tá? Então, quanto mais próximo, maior essa força. Quanto mais distante, menor é a força gerada por essa carga, tá? Então, aí, o que acontece se eu pegar uma carga positiva? Aliás, uma carga negativa, vou colocar bem aqui. Então, aqui eu já não tenho linha de força nascendo, eu tenho aqui linha de forças convergindo, tá? Então, olha só, como aqui eu tenho uma carga elétrica positiva e outra negativa, então essa carga, deixa eu devolver aqui, deixa só uma. Essas cargas aqui, elas tendem a se atrair, porque elas são de sinais opostos, tá? Então, aqui eu vou ter cargas elétricas nascendo, tá? Indo em direção à minha carga elétrica negativa. E essa carga elétrica negativa está atraindo a minha carga elétrica positiva, tá? Aí, se eu pegar aqui e eu medir o potencial desse campo elétrico, o que vocês observam? Olha só. Quanto mais eu me aproximo dessa carga, o potencial ele é maior, tá? Isso quer dizer que quanto mais próximos as cargas estão, maior a capacidade que elas têm de atrair ou de repelir umas às outras. Se eu estou me aproximando da minha carga positiva, o meu potencial ele está aumentando. Se eu estou distanciando, ele está diminuindo, tá? Ele vai diminuir tanto, ó, que vai chegar uma hora que ele vai anular. Isso quer dizer que duas cargas, quando elas estão equidistantes uma da outra, elas tendem a se anular, duas cargas de sinais contrários, tá? Mas e se fossem sinais iguais, o que aconteceria? Olha só. Deixa eu pegar aqui uma carga negativa. O que ia acontecer aqui? Primeiro que esse potencial, ele ia ser negativo, tá? Olha só. Ele também aumenta à medida que eu me aproximo da minha carga. Ou ele vai diminuindo à medida que eu me distancio. Estou indo em direção à minha outra carga. Vocês observaram que aqui, entre duas cargas de sinais iguais, elas não se anulam em nenhum momento, tá? Exatamente porque eu não tenho aqui um ponto nulo. Porque à medida que essa linha de força, elas estão convergindo para essa carga, logo em seguida ela vai estar convergindo também para outra carga, à medida que ela se distancia. Então, aqui no centro, bem aqui no centro, eu vou ter uma linha de força que já vai tender a ir nessa direção aqui, a ser atraída por essa carga, que é a carga negativa, tá? Mas, olha só o que acontece com o meu potencial quando eu aumento a intensidade dessa carga. Vou colocar aqui mais outra carga. Observaram aqui que já está marcando 4,29. Deixa eu colocar mais outra. 6,44. 8,63. Então, notem que quanto mais intensa maior é a força do meu campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele nada mais é do que a força que é gerada por determinada carga. Tanto faz ela ser uma carga positiva, quanto ela ser uma carga elétrica negativa, tá? Então, esse foi o nosso experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olhem todos os outros vídeos, vou deixar aqui na descrição os outros vídeos para vocês acompanharem, tá?